A notícia começa no rádio. Entrevista. Doutor Roberto Magalhães, ex-deputado federal, está conosco ao telefone aqui na Rádio Olinda. Em primeiro lugar, muito obrigado pela atenção à Rádio Olinda, inclusive a sua presença na Assembleia a semana passada, quando do recebimento, não é, de um título através da proposição do deputado Ricardo Costa pelos 60 anos da Rádio Olinda. Doutor Roberto, que prazer ouvi-lo. Muito bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, também tenho muito prazer em falar com a Rádio Olinda. Doutor Roberto, estamos aqui, hoje acordamos com toda essa movimentação com relação à palavra da presidente Dilma Rousseff ontem em Brasília, em virtude desses acontecimentos, dessas mobilizações em todo o país. Constituinte para a reforma política, a proposta é fazer um plebiscito em que a população diga se quer constituinte exclusiva. Aí divide as opiniões. Qual é a sua avaliação, doutor Roberto Magalhães? Bem, eu conheço este assunto porque ele foi tratado ao longo dos 8 anos que eu fiquei como deputado, nesse período pós-prefeitura. Eu tinha 6 anos já de deputado, depois fui prefeito e mais 2 mandatos. Nessa fase, tentou-se por 2 vezes fazer uma reforma política em que se fizessem modificações com profundidade no processo eleitoral, não somente pelo alto custo das eleições, como também porque, no meu caso, nós consideramos que essa onda de corrupção sistêmica que o país vive, ela começa com a corrupção no processo eleitoral. Então, por 2 vezes, a Câmara dos Deputados foi chamada a se pronunciar sobre projetos que visavam exatamente essas modificações. E nas 2 oportunidades, nós, os que queríamos a reforma, e que éramos deputados dos diversos partidos, essa questão não foi uma questão propriamente partidária, era uma questão mesmo de interesse, que seria do interesse do poder. E nas 2 oportunidades, nós que éramos favoráveis à mudança, fomos derrotados. É muito difícil se fazer uma reforma política, tanto na Câmara como no Senado, porque a reforma eleitoral, ela refere diretamente nos interesses dos deputados e senadores no que diz respeito à continuidade dos mandatos com esses deputados, porque todos foram eleitos dentro do sistema que se quer mudar. Doutor. Então, eu diria que essa é a grande dificuldade e por isso está sendo proposta uma constituinte, não é, específica, uma constituinte, como se diz, exclusiva. Isso. E aí há um grande problema jurídico, é que o próprio Congresso tem competência para fazer a reforma. A hipótese não seria de constituinte, mas de mera emenda constitucional que introduzisse essas modificações. E então, esse vai ser o primeiro grande obstáculo, porque vamos ver como os partidos e as lideranças vão se posicionar diante da proposta. Perfeito. Doutor Roberto, nós sabemos que o senhor teve durante 8 anos, 8 mandatos como deputado federal, mas é bom inclusive lembrar que o senhor foi governador de estado, o senhor foi prefeito da capital pernambucana e como homem de executivo, como é que o senhor viu aí a ação da presidente Dilma nessa convocação aos governadores, aos prefeitos das capitais e principais cidades, todo o ministério, praticamente os mais importantes, todos reunidos na tarde de ontem em Brasília? Como é que o senhor viu como executivo, como homem que já esteve à frente do governo do estado, à frente da prefeitura de capital, essa tomada de decisão, essa puxada do freio aí da presidente? Eu acho que foi muito correta a atitude, foi muito oportuna, porque ela não pode resolver esses problemas sem o Congresso. Ela não pode resolver esses problemas tão sérios que estão colocados, sem apoio dos governadores, porque afinal a nossa estrutura política do nosso país, administrativa, ela é federativa. O que significa isso? Significa que os estados que compõem
a federação são estados autônomos. É verdade que ao longo do tempo os estados foram perdendo força e a União foi se fortalecendo. Basta se levar em conta que a União arrecada mais de 70% de todos os tributos que são arrecadados no país, e os 27 estados e os mais de 5 mil municípios ficam com os 30% restantes. Então, essa prevalência não só de contribuições de muitos poderes e da força do ponto de vista financeiro da União lhe dá uma posição que não é muito própria de uma federação. Uma federação há mais equilíbrio, como há nos Estados Unidos, uma federação muito forte, os estados são muito fortes, os estados têm muito mais atribuições e muito mais autonomia que os nossos. Mas a verdade é que a União tem realmente uma posição privilegiada e isso se exprime, né, pela força eleitoral que tem os candidatos que são governistas. Perfeito. E geralmente o executivo se reelege. Muito bem. Doutor Roberto Magalhães, muito obrigado aí pela atenção à Rádio Olinda, é um prazer ouvi-lo, e vamos nesses dias aí programar sua vinda aqui para que nós possamos tomar aquele cafezinho, tomar aquela água e conversar muito mais. Terei muito prazer, eu tive já uma longa ligação com a Rádio Olinda, fui muitas vezes aí, sempre achei uma rádio em que tinha sempre interlocutores que eram pessoas competentes, pessoas educadas, enfim,